Estamos celebrando este quinto domingo da Páscoa. Como eu disse anteriormente, já nos preparando para celebrar Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos. E o convite de Jesus é para que possamos permanecer nele, continuarmos sendo fiéis, apesar das tribulações, apesar destes momentos sombrios, porque no passado os discípulos também sofreram, passaram por dificuldades, por isso que eles estavam trancados, com medo, aguardando a promessa do alto, que era o quê? O Espírito Santo, que quando eles receberam, eles tiveram a parresia, uma graça sobrenatural que fez com que eles enfrentassem o medo para anunciar Jesus Cristo, que não é uma ideia, que não é algo passado simplesmente, mas é uma pessoa, é o Deus encarnado que está presente conosco. Se muitos tivessem esta consciência de realmente ser um católico maduro na fé, não deixariam de adorar a Deus que está aqui no tabernáculo, aparentemente escondido, mas está conosco. Quando se apresenta a nós, quando está exposto na Eucaristia, na Santa Missa, Deus continua entre nós, agindo através dos sacramentos, agindo através de nós, os sacerdotes, como instrumentos, apesar de nossas fragilidades e limitações. Deus assim quis, e quis também uma igreja. Ele formou o seu grupo, Ele nos congregou e nos congrega. É Deus que nos chama. Por isso que quem vem até Ele é porque foi motivado pela graça de Deus. E o convite é que a gente permaneça na escuta, que a gente permaneça fiel à sua palavra, que é palavras de vida eterna. Mas não simplesmente escutar, mas colocar em prática, fazer valer esta palavra. Veja que no Evangelho de hoje aparece praticamente, ou totalmente, 7 vezes esta palavra permanecer. Se depois você quiser conferir, 7 vezes, que significa plenitude. 7 é um número importante na Bíblia para indicar totalidade. Este permanecer tem um sentido profundo e teológico. É diferente da conotação da palavra de hoje, do mundo odierno, moderno, de dizer, por exemplo, ficar, que é muito semelhante, mas hoje em dia esta palavra tem um sentido totalmente oposto do que Jesus fala, que é uma linguagem da juventude, o ficar, né? Ficar uma noite, um momento, algo transitório, algo, uma situação efêmera, fugaz, alguém que passa uma noite com alguém, por exemplo, numa relação sexual, mas não tem compromisso de nada, é uma ficada, é algo passageiro. Ah, eu fiquei com fulano, fiquei com cicrano, mas não nesse sentido que Jesus está falando, mas tem também esta conotação, né? Algo sem compromisso, sem aprofundamento. Por isso que não dá certo, por isso que está uma esculhambação aí hoje em dia, né? Porque as pessoas não se preocupam em querer conhecer, que é algo imediato, uma ficada. Mas Jesus aqui nos fala de maneira profunda,
Por isso que é importante conhecer aqui no sentido bíblico e do ponto de vista joanino, é algo que vai além, que nos traz um significado que é significativo para a nossa vida. Em outras palavras, quem não permanecer com Jesus, quem não se unir, quem não se coligar a Jesus, esta pessoa que é Deus, não vai produzir fruto, não vai ter sucesso na sua vida, não vai ter sentido, porque é a graça de Deus que nos santifica, que nos torna pessoas melhores. Veja que não é qualquer videira. Jesus fala, eu sou, e este eu sou significa a identidade divina de Jesus, é Deus do Antigo Testamento, Jesus se auto-revelando aos discípulos e a nós, para dizer, eu sou a videira verdadeira. Não é qualquer videira, eu não sou qualquer um profeta, um adivinho, um milagreiro, não. Eu sou verdadeiramente Deus. É como na Eucaristia, não é uma presença simbólica. É triste ver alguém que às vezes vai receber a hóstia de qualquer jeito, olha para o lado, até mesmo na hora da comunhão, o vestido da outra, como é que o outro está se comportando, ao invés de se recolher ali, o mistério de Deus vivo, presente, encarnado, e parece assim que recebeu, me desculpa o termo da palavra, uma bolachinha, né? Algo que, e a pessoa às vezes continua desesperado, às vezes iludido lá fora, como não tivesse recebido nada. Por isso que Jesus diz, se o ramo não estiver ligado a mim, será jogado fora. Eita, padre, é forte. É. Será jogado. Ou seja, o que não tem valor, o que não está ligado a ele, que é a videira verdadeira, servirá este ramo simplesmente como graveto para ser colocado no fogo das casas. Se não estiver unido a Jesus. Por isso que esta palavra significa uma comunhão unitiva. Nós estamos sendo chamados, convocados a permanecer, mas não é permanecer de qualquer jeito, mas unirmos a Jesus, nos aprofundar na sua palavra. Quem é o agricultor? É o próprio Deus. E quem são os ramos? Somos nós. E a igreja que Jesus fundou, a Igreja Católica, aqui nos reunimos para permanecer com Ele e para sermos enviados, para continuarmos a sua missão. Por isso que precisamos escutar dele. Não adiantaria nada alguém dizer, eu quero ser missionário, eu quero evangelizar, eu quero falar da palavra de Deus, mas a gente vai ver a vida da pessoa às vezes, ou tristeza, um contra-testemunho. Às vezes está aqui na igreja, às vezes servindo, depois está lá nos bares. Às vezes está em outra religião, uma seita, está aqui como se fosse assim, não, Deus está aqui, né, está acolá, está em todo canto. Alguém que não tem maturidade na fé, que não conhece de fato a doutrina, que não se aprofunda. Por isso a importância de não só escutar, mas deixar esta palavra transformar a sua vida, criatura. Acordar. Tem gente que ainda está dormindo, relaxado, de braços cruzados. Quem quiser morrer, que morra, tá nem aí, não é? Jesus nos fala para que a gente possa permanecer com Ele
em suas palavras e que o que nós pedirmos, nós seremos atendidos. Pedir o Espírito Santo de Deus para que venha sobre nós, para que faça a gente sair de si, para que a gente possa produzir fruto. Quantas pessoas que se consagraram a Jesus, de fato, com consciência, que hoje já percebe a mudança na sua vida, no seu comportamento, nas suas atitudes, já estão conseguindo evangelizar até os da sua casa. Porque tem gente que faz o contrário, se diz muito religioso, está na igreja, mas quando chega em casa se transforma, né? Muda de vida. Na igreja é piedoso, mas chega em casa parece outra coisa, né? É um dilema existencial. É alguém que ainda não se uniu totalmente a Jesus, não compreendeu a palavra, passou, foi longe. É alguém que ainda, de fato, não deixou que esta palavra transformasse o seu coração. E esta palavra permanecer também aparece em São Paulo, no versículo 28 da primeira leitura. O povo estava com medo de São Paulo. Mas São Paulo, quando de fato teve um encontro pessoal com Jesus, a sua vida mudou totalmente. Ele não quis saber de outra coisa senão anunciar que não foi só com palavras, mas com a sua própria vida. E nós sabemos bem da história de São Paulo, das perseguições, das pedradas que ele levou, das incompreensões. E ele continuou fiel, mesmo humilhado, apedrejado. Se fosse nós hoje, será que a gente continuaria? Porque tem muita gente dizendo assim: o que é que eu ganho vindo para a igreja, sendo bom, só levo pancada, humilhações. Olha a vida de São Paulo. Que tipo de cristão eu sou? Se pergunte. Será que verdadeiramente eu amo Jesus a ponto de acolher, seja humilhações, tribulações por causa de Jesus? Eu sou um cristão realmente comprometido com a igreja que Jesus fundou? Eu não preciso estar na igreja porque tem estes tipos de católico, cristão. Não preciso da igreja, não preciso estar num grupo, eu sozinho me viro. Então não adiantou nada o chamado de Jesus, ele que começou, congregou 12, e a partir destes 12, orientou, enviou, deu poder, foi Jesus. A graça que nós temos da Eucaristia, deste poder santificante, da graça sacramental, muitos estão perdendo o sentido do ser católico, da sua identidade. Porque se assim não fosse, não deixariam de comungar. E quantos hoje que não comungam, às vezes até sabem que estão no pecado, querem continuar no pecado e não comungam. E vão levando a vida no oba-oba. Parece que não acreditam mais. Porque se acreditassem, procurariam. Por isso que eu digo, é preciso escutar. Amar a Deus significa observar os seus mandamentos. Aqui a palavra nos faz um convite a duas coisas: ser fiel e amar. E amar significa, em outras palavras, repito, observar os mandamentos. Você que tirou sua carteira de motorista, curva acentuada à direita, sinal à frente, você obedece ou não? Sinal está vermelho, você passa? Se passar, você tem liberdade de escolher se vai ou se fica, né? Não sei se vou, se fico. Tem até uma música, né? Se você for,
você vai sofrer as consequências. Não é assim? Assim também a lei de Deus. O próprio Deus, a palavra, está indicando como nós devemos viver, porque Deus cuida de nós. Mas nós somos responsáveis a ponto de obedecermos ou não? Quantas pessoas aí que não querem mais, por exemplo, o sacramento do matrimônio, vivem de qualquer jeito, não estão obedecendo a palavra de Deus. Não querem ser fiéis a nosso Senhor, porque quer viver de qualquer jeito. A palavra diz uma coisa, mas a pessoa diz, não, não é assim não. Deus perdoa. Quando morrer vai todo mundo para o céu, Padre. Deus é misericórdia. É? E para que serviu Jesus falar então? Inclusive quem diz isso comete uma grande heresia. É uma heresia lá do século XIII. Vou nem dizer o nome não, porque é algo estranho. Mas é uma heresia. É alguém que não vê mais sentido. Já perdeu o sentido. É como alguém condenado. É alguém já condenado, que não acredita. É um herege, que está fora da comunhão com Deus. Por isso que é importante permanecer, escutar a Deus, mas colocar em prática. Jesus nos chama, por isso que é importante ouvi-lo. Não adianta nada querer ir em missão, querer agir como um discípulo sem escutar. Porque Jesus primeiro ele chama para ficar com ele, para ouvir. Por isso que é importante lá na igreja doméstica, na sua casa, aonde você se encontra, tirar um momento para aprofundar na palavra de Deus, pelo menos um versículo, meditar, ruminar, aprofundar. Se tiver meia hora, muito bem, sente, leia, rabisque, se confesse, porque Jesus instituiu sacramento do batismo, da Eucaristia, lá no cenáculo, o matrimônio, Mateus 19, o sacramento dos enfermos, para quem vai fazer a cirurgia grave, quem vai estar na beira da morte, enfim. E assim, é Deus conosco, mas quem não permanecer com Ele vai secar, vai morrer. E é o desejo de Satanás, é isso para nós, que a gente perca a fé, que a gente se afaste da doutrina, e a gente vai assim morrendo. E tem muita gente morrendo aí espiritualmente, doente na alma, não é no corpo, é na alma, porque falta algo, falta um sentido sobrenatural, porque não está ligado a Jesus, não está coligado, vinculado a Ele, por isso que está morrendo. E muitos de nós talvez sejamos os culpados, porque às vezes uma pessoa dessa está dentro de nossas casas e a gente muitas vezes por receio, respeito humano, vergonha, enfim, não evangeliza, não é luz. Às vezes a gente acaba sendo trevas, às vezes na vida do outro, querendo puxar o tapete do outro, quiser que se lasque. É assim. E assim o demônio vai batendo palmas. É isso mesmo, é assim que eu gosto. Porque vai matando e por último nos destrói. Por quê? Porque nos condena e a gente pode perder a salvação. Por isso a importância de rezarmos pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório. Eu gostaria tanto de lembrar aqui uma história de uma mulher, digamos uma mulher da vida, que lá numa comunidade todos depois de um tempo a desprezaram porque ela envelheceu, ninguém queria mais, e ela morreu e ficou esquecida. Uma freira daquele local
é uma pena que eu não lembro aqui o nome, rezava praticamente por todos da região. E um dia que ela estava rezando, esta mulher apareceu, fez um questionamento: por que você também não reza por mim? Ela julgou, né? Em outras palavras, mas tipo, você era mulher da vida, quem é que disse que você se salvou? E ela disse: pois bem, na hora da morte ali, sozinha, abandonada, porque ela foi para fora da cidade, morreu sozinha, eu clamei, supliquei à Mãe de Deus, roguei a ela que tivesse piedade de mim, fiz uma oração e obtive uma graça. Estou no purgatório, preciso que você mande celebrar algumas missas para que eu possa me salvar, porque quem está no purgatório há possibilidade. E ela começou a rezar por aquela criatura, por aquela pessoa humana, e depois ela apareceu com um aviso dizendo que ela está bem, que ela estava em paz. A vontade de Deus é que todos nós cheguemos, sejamos salvos, como diz São Paulo em Timóteo, que cheguemos à plenitude da vida. Não vamos perder tempo. Vamos perder tempo com as coisas de Deus. Vamos aproveitar o tempo que nós temos para rezar, para se aprofundar na palavra, mas sobretudo buscar a conversão do coração, da nossa vida, do nosso interior. Porque não adianta nada umas práticas exteriores, vir à missa, realizar ritos religiosos, a minha vida não muda, se eu vivo na esculhambação como cristão e às vezes sendo um pagão, totalmente avesso às realidades sobrenaturais. Que Deus nos conceda a graça de a gente permanecer fiel à sua palavra, nos seus ensinamentos, continuar o nosso apostolado movido por esta graça sobrenatural que Deus nos concede e nos ilumina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Imaculado coração de Maria, confiança, saúde e vitória minha.